Boa noite, meu nome é Isaac Daniel e juntamente da minha equipe, compostas por Leonardo Augusto e Daniel Fernandes, iremos passar para todos vocês um treinamento sobre a manutenção do compressor Schulz Bravo CSL 20.1. Partindo agora para as características gerais do compressor, temos o modelo CSL 20.1, o seu peso é de 130 kg, sendo o peso bruto de 177 kg, a sua potência do motor em HP equivale a 5 e a sua potência de motor em kW equivale a 3,7. Ocorre essa redução porque a cada 1 HP equivale a 0,74 kW. A sua pressão operacional temos a mínima de 6,9 bar e a máxima de 9,7 bar. Temos dois pistões e apenas um estágio. O seu dimensionamento equivale a 450 mm de largura, 890 mm de altura e 1320 de comprimento. A sua vazão por minuto equivale a 566 litros. Bom pessoal, falando mais um pouco aqui sobre o compressor CSL 20.1, temos aqui essa imagem, ela vem com números e algumas setas, e agora eu vou estar, de acordo com os números, vou estar passando o nome e um pouco da função de cada item, correto? Ali o número 1, logo acima, temos o bloco compressor, que tem a função de aspirar e comprimir o ar atmosférico. O 2, que está logo mais à direita ali, é um reservatório de ar, né? Como o nome já diz, ele está ali para poder acumular o ar. Temos um pouco acima, ao lado direito do bloco compressor, o número 3, que era o motor elétrico, que aciona o bloco compressor com auxílio da polia da correia logo atrás ali do bloco compressor, do motor elétrico, mais a retaguarda, correto? Temos também o 5, que está mais à direita do motor elétrico ali, que é o presostato. O presostato, pessoal, tem a função de controlar a pressão sem deixar que ela atinja a pressão máxima do compressor, certo? Temos ali o 6, que está logo mais à esquerda do 5 ali, e ela é a válvula de segurança, pessoal. Aquele item ali é a válvula de segurança, que tem a função de despressurizar o reservatório, caso tenha uma máxima, correto? Uma pressão máxima. Então, quando ele atinge uma pressão máxima, essa válvula de segurança já age em função da segurança ali, tanto do operador quanto do compressor, correto? Para não danificar o compressor e não causar um eventual acidente aí, ok? Temos ali o 7, que está... O 7 ele sai ali, pessoal, pode estar um pouco confuso aí na imagem, mas o 7 ele sai ali logo um pouco ao lado do bloco compressor ali à direitinha ali, ó. Ele tá logo ali. O 7, pessoal, é a válvula de retenção. A função dessa válvula de retenção é reter o ar comprimido no interior do reservatório, que evita quando o bloco compressor para, certo? Então ele retém ali aquele ar no interior do reservatório, evitando seu retorno quando o bloco compressor parar. Temos ali também o 8, correto? O 8 ele está mais abaixo do compressor. O 8, pessoal, ele é o purgador. O purgador ele tem a função de retirar a água contida no interior do reservatório. Temos ali também o número 9, que está ao lado do 5, mas ao superior do compressor e mais à direita, correto? Número 9, o que é? Número 9 é o manômetro, certo? Que o manômetro ele tem a função de dar valor à pressão, correto? Ele indica a pressão no interior do reservatório. Em libra força polegada quadrada indica em bar ou quilograma força por metro por centímetro, desculpa pessoal, por centímetro quadrado. Então o manômetro ele indica a pressão em libra força polegada quadrada, em bar, em PSI, que eu tinha até me esquecido, me desculpe, e em quilograma força por centímetro quadrado. Temos ali também o 10, logo ao lado do 9, e o 10
é o registro regulador de pressão. O registro regulador de pressão, pessoal, ele ajusta a pressão de trabalho e libera o ar comprimido. Então, quer dizer que ele ajusta e libera para não mandar aquele jato de ar muito forte, entendeu? Temos ali também o 11, que está mais superior ali, um pouco ao lado do bloco compressor, que é a serpentina de descarga. A serpentina de descarga é ela que conduz e esfria o ar comprimido, pessoal. Temos ali também o 12, um pouco à frente do 1, um pouco à esquerda. Temos ali o 12. O 12, ele é o filtro de ar. O filtro de ar, ele tem a função de reter as impurezas. Ele não deixa as impurezas contidas no ar, que o compressor aspira para ele retém aquelas impurezas para que ela não passe para o compressor. Temos ali o 21. O 21, ele basicamente é a carenagem ali que protege a polia, aquela grade, como se fosse um protetor de correia, correto? Ele refrigera melhor o bloco, tem a função de refrigerar melhor e também assegura o operador da parte girante. Ele faz a proteção do operador com aquela parte girante, que é a polia e a correia, certo? Aplicações deste equipamento. Este compressor pode ser usado em eletrodomésticos, móveis, aeromodelos e nautimodelos, barcos, lanchas e veleiros, grades, portas e venezianas, piscinas e barco, pneus de automóveis e bicicletas, motores automóveis, motos, móveis e ambientes. Instruções de segurança. Este equipamento, se utilizado inadequadamente, pode causar danos físicos e materiais. A fim de evitá-los, siga as recomendações abaixo. Não deve ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem conhecimento de uso e treinamento. Pessoas que não possuam conhecimento ou experiência podem utilizar o equipamento desde que supervisionadas e instruídas por alguém que seja responsável por sua segurança. Deve ser instalado e operado em locais ventilados e com proteção contra a umidade ou incidência de água. Sempre utilize EPIs adequados conforme cada aplicação, tais como óculos e máscaras contra inalação de poeira, sapatos fechados com sola de borracha antiderrapante e protetores auriculares. Isso reduz os riscos contra acidentes pessoais. O usuário deste produto deverá manter disponível, para eventual fiscalização, o prontuário de pressão fornecido pelo fabricante, anexado aos demais documentos de segurança exigidos pela NR13. Enquanto o vaso de pressão estiver em uso, até o seu descarte, o usuário final deverá seguir as determinações previstas na NR13 quanto à instalação, manutenção e operação do vaso de pressão. A vida útil de um vaso de pressão depende de vários fatores que contribuirão para a sua determinação. Este aspecto deverá ser monitorado e estabelecido pelo profissional habilitado, de acordo com a NR13. Nota: o teste hidrostático realizado durante a fabricação do produto não substitui a inspeção inicial, a qual deve ser realizada no local de instalação do produto e devidamente acompanhada por profissional habilitado, de acordo com a NR13. Outras informações, consulte o prontuário do vaso de pressão. Local e execução da instalação. O compressor deve ser instalado ou utilizado em uma área coberta, iluminada, ventilada, livre de poeira, gases tóxicos, umidade ou qualquer outro tipo de poluição. Devem ser evitados ambientes como depósitos, despensas, porões, garagens, banheiros e áreas quimicamente insalubres. Recomendações: primeiro, abrir a embalagem com cuidado para não danificar o produto.
Segundo, certificar se o produto não se encontra com alguma alteração devido ao transporte. Terceiro, a temperatura ambiente máxima recomendada para o trabalho é de 40 graus Celsius e a mínima de 5 graus Celsius. Instale um sistema de exaustão se necessário. Quarto, o acesso ao equipamento deve ser limitado a pessoas não familiarizadas ao uso. Quinto, o compressor deve ser alojado em amortecedores antivibratórios adquiridos pelo cliente. O conjunto deve ser nivelado e o amortecedor deve ser adequado ao peso do compressor. Nesta imagem, possui detalhes da alimentação elétrica e instalação do compressor a partir do quadro de distribuição, mostrando todas as dimensões corretas que o compressor deve ficar. Além disso, o compressor deve ser fixado com parafusos ao solo. As tomadas devem ser com conexão de aterramento, possuir saída de ar quente e o sistema de exaustão quando necessário. Ligação pneumática. Quando acoplado à rede de ar comprimido, a conexão de descarga deve ser fixada através de uma mangueira flexível ou juntas expansíveis para que os esforços, expansão térmica, peso da tubulação, choque mecânico, térmico ou obstrução não sejam transmitidos para o reservatório de ar. A não observância dessas orientações poderá causar danos físicos e ao reservatório de ar comprimido. Para produtos versão sobre reservatório, a mangueira para conexão com rede de ar deve suportar temperatura mínima de 60 graus Celsius. Para a versão AD, a temperatura deverá ser de 150 graus Celsius. Ligação elétrica. Consulte um técnico especializado para avaliar as condições gerais da rede elétrica e selecionar os dispositivos de alimentação e proteção adequados. Devem ser seguidas as legislações e as normas vigentes em segurança e instalação elétrica de baixa tensão, de acordo com o local de instalação e país. Os cabos de alimentação devem ser dimensionados de acordo com a potência do motor, tensão da rede e a distância da fonte de energia elétrica. Partida inicial. Após concretizadas as providências de localização, instalação do compressor, instalação da rede elétrica, seguidas as instruções de segurança, dispositivos elétricos de proteção da instalação e rede de ar comprimido, execute os seguintes procedimentos: verificar o nível do óleo, verificar a tensão da correia, verificar os acessórios e conexões do compressor. Abra totalmente o registro de saída de ar. Acione a chave de partida do motor elétrico e verifique se o sentido de rotação é idêntico ao indicado pela seta localizada no volante de correia. Falando agora sobre o startup da máquina. Bom, pessoal, antes de ligar toda a máquina, ela precisa ali passar por umas verificações antes de começar a trabalhar, correto? Temos aí também o exemplo de um carro, por exemplo. Um carro, você acorda pela manhã, vai sair para ir trabalhar. Você não apenas liga o carro, a não ser que você esteja com pressa, mas o correto a se fazer é ali, né? Antes de ligar o carro, verificar a água, verificar se está tudo correto, né? Para poder fazer o funcionamento e o carro oferecer o trabalho devido que se espera, correto? Assim também é o compressor e todas as máquinas. O compressor, antes de ser o startup, o primeiro item a se verificar, o primeiro tópico é o nível de óleo da máquina, correto? O segundo é verificar a tensão da correia, que a correia fica logo ali atrás do bloco compressor. Então é verificar ali a tensão da correia de acordo com o que foi especificado na manutenção preventiva. O terceiro tópico é verificar os acessórios e conexões do compressor. O quarto é abrir totalmente, pessoal, o registro de saída, principalmente os modelos com reservatório, que é o caso do CSL 20.1. Temos também o quinto item, que é
acionar a chave de partida do motor elétrico e verificar se o sentido da rotação é igual ao que foi indicado e localizado no volante protetor da correia. Caso não seja, pessoal, e aí, o que fazer caso o sentido não for o mesmo que o volante protetor? Caso isso aconteça, você deve desconectar o equipamento da rede elétrica e inverter o cabo principal da mesma, que conecta novamente ao equipamento à rede elétrica, correto? Então é esse procedimento que se deve fazer caso o motor não tenha o mesmo sentido de rotação com o volante protetor, certo? O sexto, pessoal, é deixar o compressor trabalhar por uns 10 minutos, a fim de permitir uma lubrificação ali do sistema. Então, antes de você acionar o compressor, a saída ali, certo? Você deve deixar ele trabalhar por 10 minutos. É uma medida preventiva aí, certo? O sétimo aí, temos: feche totalmente o registro para que o compressor encha o reservatório. Os compressores desligarão, que é através do presostato, ou entrarão em alívio através das válvulas solenoides e da descarga automaticamente, quando o manômetro indicar a pressão máxima do trabalho do produto, certo? Então aí basicamente quer dizer que a gente deve fechar o registro totalmente do compressor para que encha o reservatório. É como se fosse ali um carro, pessoal, e você estivesse ligando o carro e o carro tá ali. Quando você liga ele logo pela manhã, você vê ali no painel, certo, que a temperatura dele tá no zero, tá zerada ali a temperatura. Então até que o motor atinja ali 100 graus de temperatura, a ventoinha não aciona. Vocês podem reparar no veículo de vocês ali que a ventoinha não aciona enquanto o carro não atinge os 100 graus ali. Então é como se fosse esse mesmo sistema, ok? O oitavo é: verifique o funcionamento da válvula de segurança. Temos ali a figura 8.1, que indica a válvula de segurança, que eu mostrei na imagem lá, a válvula de segurança, o item 8, certo? Então a válvula de segurança ela fica logo ali embaixo do compressor. Então o item 8 fala que a gente deve verificar o funcionamento da válvula de segurança. Com o produto desligado, o reservatório sem pressão para evitar acidentes, correto? O nono fala assim que a gente deve abrir o registro lentamente para que se esvazie total do reservatório e feche em seguida. O 10 fala assim para a gente: o seu compressor Shields está pronto para operar. Então, após todos esses procedimentos, pessoal, a gente pode operar o compressor. Lembrando que devemos conectar a rede de distribuição de ar e acionar a chave de partida, certo? Então, quando o compressor atingir a pressão máxima, abra o registro lentamente para que o ar flua, para que a rede de distribuição seja correta, certo, pessoal? Então, verifique ali se existem vazamentos no sistema, certo? Ao longo ali da utilização do compressor. Então é sempre bom verificar se há vazamento, certo? E ao longo da tubulação, utilizando uma solução de água e sabão, e elimine cada vazamento, se for o caso, se tiver vazamento, certo, pessoal? Plano de manutenção. Manutenção preventiva. Antes de drenar o reservatório, verifique a pressão do mesmo. A pressão máxima para drenagem é 10 lbf. Drene a água do interior do tanque através do purgador. Verifique se ocorre ruído anormal no equipamento. Para os compressores lubrificados, verifique o nível de óleo e complete, se necessário, antes de ligar o compressor. O nível deve estar entre as marcações máxima e mínima da vareta ou do visor de nível de óleo. Para o modelo MSW 60+, a leitura do visor
de nível de óleo é conforme a figura 8.7. A manutenção semanalmente deve ocorrer da seguinte forma. Primeiro, limpe a parte externa do equipamento com detergente neutro. Segundo, verifique o funcionamento da válvula de segurança, de acordo com a figura 8.2. Terceiro, remova e inspecione o elemento filtrante do filtro de ar. Se obstruindo, substitua. Plano de manutenção. Manutenção preventiva, realizada mensalmente. Verifique o funcionamento do presostato. Solicite a inspeção das conexões elétricas a um eletricista para que proceda o reaperto caso necessário e verifique a integridade dos fios elétricos. Verifique o alinhamento da polia com o volante, o tensionamento da correia e seu estado de uso. Para produtos de até 1 HP, a deflexão da correia deverá ser até 4 mm, com esforço, peso de 1 kg. Para parafusos maiores, a deflexão no ponto médio da correia será de 9 a 13 mm, com esforço peso de 4 mm. Inspecione as correias de transmissão e o motor elétrico. Para verificar, remova o protetor de correia. Após a inspeção, monte o protetor fixado por parafuso. Substitua as correias quando necessário. Verifique o tempo de enchimento do reservatório. No plano de manutenção bimestral e trimestralmente, devemos trocar o óleo a cada 200 horas, trocar o elemento de filtro a cada 300 horas, reapertar os parafusos da unidade compressora utilizando um torquímetro e para as porcas de conexões uma chave fixa manual. Semestralmente, devemos lubrificar os rolamentos superior das bielas montadas nos produtos MS3, MSV6, MSV12 e MSV18 e o anel da biela CSA65. E a cada 1000 horas ou 9 meses, devemos inspecionar as válvulas situadas entre a parte superior do cilindro e a tampa do mesmo. Se necessário, efetue a limpeza. E atenção! As instruções acima estão baseadas em condições normais de operação. Caso o compressor esteja instalado em área poluída, aumente a periodicidade das inspeções. Plano de manutenção. Manutenção corretiva. Para garantir a segurança e a confiabilidade no produto, os reparos, as manutenções e os ajustes deverão ser efetuados através do nosso posto saque X mais próximo, o qual utiliza as peças originais. No procedimento de troca de óleo, devemos seguir as instruções: desconectar o equipamento da rede elétrica, remover o bujão de dreno e deixar o óleo escorrer em um recipiente, fixar novamente o bujão com veda rosca. Veja o volume de óleo correto na ficha Características Técnicas. Reponha o óleo através do orifício de alojamento do bujão ou vareta, este localizado na parte inferior e superior do cárter. O ideal é trocar o óleo enquanto o bloco compressor está quente. Na tabela 8.2 estão indicados os períodos de troca de óleo. A primeira troca deve ocorrer a cada 8 horas de serviço. A segunda troca em 40 horas de serviço seguintes à primeira troca. A terceira troca é a cada 300 horas ou 3 meses para a linha Audaz, a cada 400 horas ou 3 meses para o MSW 60 e demais produtos a cada 200 horas ou 2 meses. Os tipos de óleo devem ser mantidos em temperatura ambiente diferentes. O óleo SAI 10W ou ISO 20W ou ISO 68 deve ser mantido de 0 até 10 graus Celsius.
o MS Lube Schools SAE 30W ou ISO VG 100 deve ser mantido de 10 até 40 graus Celsius. Neste tópico, iremos mostrar possíveis falhas, causas e diagnósticos. Quando o motor não partir ou não religa, as causas prováveis são queda ou falta de tensão na rede elétrica, motor elétrico danificado, correia muito esticada, válvula de retenção não veda devido à presença de impurezas. Para solucionar, podemos fazer o seguinte: verificar a instalação e aguardar a estabilização da rede. Encaminhar ao técnico credenciado SCUS quando o motor seguiu montado de fábrica. Etiquetar conforme indicado no capítulo Manutenção Preventiva. Encaminhar o compressor ao posto saque SCUS mais próximo. Despressurizar o reservatório até pressão mínima de religa do pressostato. Caso não religue, envie o compressor ao posto SCUS. Eventuais defeitos que podem acontecer é o superaquecimento do motor elétrico e do plug. Pressão do reservatório eleva-se rapidamente ou partidas muito frequentes, normal em torno de 6 horas. As causas podem ser a rede elétrica subdimensionada, excesso de água no reservatório. E para solucionar, podemos fazer o seguinte: consultar um técnico credenciado, drenar o reservatório através do purgador. Para sua comodidade, instale um purgador eletrônico. Caso aconteça o superaquecimento do bloco compressor, as possíveis causas são temperatura ambiente elevada, sentido de rotação incorreto, demanda do sistema acima da capacidade do compressor, elemento filtrante obstruído, óleo lubrificante incorreto ou baixo nível, carbonização de placa de válvula. Para solucionar, podemos fazer o seguinte: melhorar as condições de instalação, instalar um sistema adequado. Veja o capítulo Procedimento de partida inicial. Redimensione o compressor se necessário, substitua-o, utilize o óleo conforme a tabela, ou verifique o nível e reponha. Outros defeitos que também podem acontecer é o nível de ruído ou golpes anormais, consumo excessivo de óleo lubrificante. E as causas podem ser elementos de ajustes frouxos, elemento filtrante obstruído, demanda do sistema acima da capacidade do compressor, orifício da vareta de nível do óleo da tampa do cárter obstruído, vazamento e temperatura elevada. Para solucionar, devemos localizar e apertar novamente, substituir, redimensionar o compressor, proceder à limpeza para os modelos CSI 3BR, CSI 4BR, CSL 6BR, encaminhar o compressor para o posto saque SCUS para desobstruir o orifício da tampa do cárter, localizar e eliminar, melhorar as condições de instalação. Quando a temperatura do ar comprimido estiver elevada e o desgaste prematuro dos componentes internos da unidade compressora acontecer, as causas são acúmulo de poeira sobre o compressor, temperatura ambiente elevada, elemento filtrante obstruído, operando em um ambiente agressivo, ou não foi efetuada a troca de óleo no intervalo recomendado. Para solucionar, limpe o compressor externamente ou utilize uma mangueira mais comprida. Melhore as condições de instalação. Quando o motor elétrico ou o compressor funcionam ininterruptamente ou o óleo lubrificante estar com cor estranha, as causas podem ser demanda do sistema acima da capacidade do compressor, conexão elétrica incorreta, não foi efetuada a troca de óleo no intervalo recomendado, óleo incorreto ou presença de água no óleo. Para solucionar, redimensione o compressor, trocar o óleo, utilizar óleo MS Lube SCUS ou trocar o óleo lubrificante e operar o seu compressor conforme orientação. Quando o motor elétrico ou o compressor funcionam ininterruptamente ou o óleo lubrificante estar com cor estranha, as causas podem ser demanda do sistema acima da capacidade do compressor, conexão elétrica incorreta, não foi efetuada a troca de óleo no intervalo recomendado, óleo incorreto ou presença de água no óleo. Para solucionar, redimensione o compressor, trocar o óleo, utilizar óleo MS Lube SCUS
ou trocar o óleo lubrificante e operar o seu compressor conforme orientação. Bom, esse foi o nosso treinamento sobre o compressor Schultz Bravo CSL 20.1/200. Qualquer dúvida será retirada e no final será disponibilizado um Kahoot sobre a todos.